crystal. Começarei a falar desse assunto que para mim é muito interessante, mas de uma forma, digamos assim, rústica, então não vou falar algo rebuscado, algo do tipo. Então vou falar como se eu estivesse num bar de amigos. E aliás, mesmo que o assunto seja bem específico, eu meio que costumo falar bem disparatado, fico lançando em várias coisas, então me desculpem pela falta de rigorosidade no assunto. Uma coisa que eu achei interessante nos últimos 3 anos por aí é que houve um boom de surgimento de canais que começaram a fazer vídeos sobre assuntos muito mais interessantes do que era na década passada. Que antes era só sobre gameplays, vídeos de memes e por aí vai. E agora a gente vê vídeos sobre jogos, tipo análises sobre jogos, como, sei lá, Dark Souls e a Souls-like em geral, ou sobre música, ou sobre experiências pessoais. Tipo, é tão prevalecente esses tipos de assunto hoje em dia que logo percebi que houve um certo aumento do intelecto do jovem brasileiro, ou pelo menos tá aparecendo esses jovens intelectuais, né? E que tá se formando essa onda de canais muito mais interessantes do que era os canais de anos atrás. E eu espero que isso continue. Eu realmente apoio esse tipo de coisa. Até porque é tão incrível a imbecilidade brasileira sobre conteúdos fúteis que basicamente é produzido todo dia como se não houvesse amanhã. É como se realmente o brasileiro, quando chega em casa, só quer festejar, vai fazer um churrasco sem pensar no futuro. E hoje em dia já se mostrou evidente que esse abuso que se tem de ver entretenimento fútil todo dia meio que começa a atrofiar o cérebro mesmo. Então seria muito bom se a gente soubesse, a gente tivesse esse hábito de controlar esse tipo de coisa, controlar esse hábito ruim, esse vício. Mas eu até diria que seria vantajoso se todas essas massas de jovens fossem ver os vídeos desses canais, porque pelo menos gastariam tempo em coisas úteis, coisas que estimulam o intelecto, de fato. E o interessante quanto aos canais desse tipo é que no YouTube estrangeiro, gringo, meio que fazem vídeos elaborados de qualidade há muito tempo, não muitos anos, mas há um tempo moderado, né? E que só nos últimos 3 anos é que alguns canais brasileiros começaram a produzir obras-primas, né? De edição e de narração e tal. E a gente até que tá se saindo muito bem quanto a isso, né? Parece até que a gente tá se saindo melhor do que os gringos, né? E agora eu realmente percebo que eu tô fazendo uma espécie de sociologia, né? Do YouTube brasileiro, né? E por isso que eu meio que tô, assim, eu tô ganhando uma espécie de confiança no povo brasileiro. Ao menos, quer dizer, no jovem brasileiro, né? Porque se isso tá acontecendo, de repente, assim, então quer dizer que o Brasil não tá perdido. E eu espero que os jovens que veem esses canais, por mais que alguns deles façam vídeos de entretenimento, mas é um entretenimento muito, como eu posso dizer, que ele não afeta nada de ruim na gente. É uma coisa saudável. Até porque falar de Souls-like não é uma coisa ruim pra alma, não é mesmo? E também falar sobre essa luta contra a pornografia que alguns vídeos do Oliveira fez, né? Grande Oliveira. Também tem os vídeos de filosofia do Potts. Tem também aqueles vídeos de reflexão do Palin, né? A tríade de canais maravilhosos. E tem muitos outros canais que estão aparecendo nesses últimos meses, né? Que quando eu navego pelo YouTube, aparecem esses canais. Por sorte, né? Também tem o fato de que nesses últimos 2 anos eu descobri muitas pessoas que estudam filosofia. Tanto jovens adolescentes, quanto jovem adulto, né? E isso realmente me surpreendeu até. E junto disso, muitos artistas brasileiros virtualmente, né? Que nem, sei lá, artista de Twitter, que desenha muito bem, né? Ou que tem canal de animação no YouTube, né?
tem muitos aqui no Brasil. E assim percebo que tem muito jovem que realmente tem essa espécie de furor pelo belo e pelo que é bom. Tipo, realmente parece que ainda sobra gente aqui que gosta de ver coisas belas, de fazer coisa boa, também de buscar conhecimento. Então, tem uma espécie de esperança para YouTube brasileiro em geral crescer para melhor. Mesmo que demore assim mais uns, sei lá, 6 anos para contaminar todo o YouTube, né? Realmente é muito bom isso. É claro que alguém aqui vai estranhar que eu tenho esse senso de coletividade, assim. E isso por causa do Platão, né? E também do cristianismo. Mas enfim, assim como tem ciclos na história humana em que há uma era predominada de degeneração moral, física, espiritual em tudo que é lado, tem eras em que só há pureza. Acho que talvez não se diga assim, mas há uma espécie de pregação das virtudes que prevalecem nas pessoas e começam a construir uma cultura de virtude que nem na Grécia Antiga, né? Enfim, eu espero que isso aconteça. Na verdade está acontecendo aos poucos, né? E espero que continue assim até o fim do Brasil. E agora eu percebi que eu nem falei a origem ou as origens desses canais que estimulam o intelecto. Mas, bem, é meio difícil perguntar para cada um individualmente, mas também é difícil falar em aspectos gerais. Apenas consigo dizer que eles são meio que semelhantes a mim no quesito de buscar conhecimento de fato. E assim vejo que está proliferando um público jovem brasileiro mais inteligente, mesmo que o número seja menor, mas que eu acredito com o tempo vai aumentando, como se fosse uma colmeia. E assim acabou o meu assunto. Acho que realmente não tenho mais o que falar. Então, até um outro dia. Bem gay, bem gay. Fiz curso gay.